a Bíblia fala que ele também cuidaria em mudar os tempos e que mais? E a lei. A lei de Deus também foi alterada. Eu tenho aqui em minhas mãos o catecismo da igreja. E esse aqui foi uma edição revisada de acordo com o texto oficial em latim, publicado por Edições Loyola. E aqui na página 539, o catecismo da igreja apresenta numa coluna, não sei se vai dar para vocês verem, os 10 mandamentos. Numa coluna, como estão os 10 mandamentos em Êxodo, capítulo 20. Numa segunda coluna, como estão os 10 mandamentos em Deuteronômio, capítulo 5. E numa terceira coluna, fórmula catequética. Os 10 mandamentos como são ensinados pela Santa Igreja. E ali você tem os 10 mandamentos segundo o catecismo. E segundo o catecismo, assim está. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não tomar seu santo nome em vão. Guardar domingos e festas. Honrar pai e mãe. Não matar. Não pecar contra a castidade. Não furtar. Não levantar falso testemunho. Não desejar a mulher do próximo. Não cobiçar as coisas alheias. Muito bem. Se não fosse justamente o oposto que está na Bíblia. Compare a Bíblia e veja se é assim que está lá. A Bíblia não manda guardar domingos e festas. A Bíblia manda guardar o sábado. A Bíblia diz para não fazermos imagem de escultura nem adorá-las. Por que esse mandamento desapareceu dali? A profecia disse 3 coisas. Que aquele poder ia magoar os santos do Altíssimo, que aquele poder ia mudar os calendários e que aquele poder ia mudar a lei. As 3 coisas se cumpriram. A idolatria é tudo que você coloca no lugar de Deus. Então Deus, em toda a Sagrada Escritura, é um combate à idolatria. O tempo todo é Deus combatendo a idolatria. Ou seja, só existe um Deus. E nada pode se colocar no lugar de Deus. Nada. Nenhuma pessoa, nem dinheiro e nem mesmo uma imagem. Então, a Bíblia condenou ferozmente uma imagem construída para ídolo. Por exemplo, o bezerro de ouro. Isso não pode acontecer, certo? Ou seja, esse bezerro é meu Deus. Não, isso não pode. Aliás, é bom que se diga, na Igreja Católica isso não existe. Vilela, eu tenho 37 anos. Em 37 anos de católico, eu nunca me ajoelhei diante de uma imagem dizendo que aquela imagem era minha deusa ou é meu Deus. Nunca. Eu nunca vi um católico fazendo isso. E se eu ver um católico fazendo isso, eu vou corrigi-lo. Tá erradíssimo, mas nunca vi. E creio que dificilmente verei. Porque nós não somos formados a isso. A adorar uma imagem, não. Não. Agora, a imagem, a igreja entendeu que ela pôde ser começada a ser feita porque Cristo se fez carne. Então, Cristo se fazendo carne, eu o vi. E já que eu o vi, eu consigo representá-lo numa imagem. E assim ao mesmo tempo com a Mãe de Deus, assim ao mesmo tempo com os santos. E essas imagens são para mim lembranças, essas imagens são para mim recordações, essas imagens me ajudam a lembrar das virtudes daquela pessoa e não mais do que isso. Mas nunca colocar nada no lugar de Deus, nunca. Mas não é perigoso? Porque eu já vi gente passando a mão em imagem, fazendo o sinal da cruz, beijando... tem aquele... Onde você colocou a minha imagem, não sei o quê. Até meio como um amuleto, sabe? Não é perigoso isso? Você falou uma palavra importante. O Catecismo da Igreja Católica, ele condena... Olha, a Igreja Católica, ela condena até as coisas católicas usadas como superstição. Ah, é? Sim. A Igreja Católica condena isso. Afundar o Santo Antônio para conseguir casar. Se você pegar uma coisa da Igreja Católica, mas ela é para você para obter sorte, é superstição, e isso também a Igreja condena, mesmo que seja sagrada. Ah, tá, entendi. Mesmo que seja uma imagem católica. Agora, Vilela, existem sinais que não denotam a adoração. Então, por exemplo, você guarda às vezes uma foto do seu pai que faleceu, e às vezes você guarda aquela foto, você mostra para alguém, quando você terminou de mostrar, isso aqui é meu pai querido. Aí você dá um beijo naquela foto, aperta no seu coração. Você não está abraçando aquela foto, você não está beijando aquela foto, mas é que aquela foto te remete a ele, certo? Então, quando uma pessoa simplesmente passa uma mão numa imagem, faz o seu sinal da cruz, isso não significa que ela está adorando uma imagem.
ok? Quando fala o nome de Maria na missa, isso se fala principalmente numa determinada oração, todos os católicos fazem uma vênia, reclinam um pouco a cabeça, porque ela é a mãe de Deus, a gente entende que ela tem uma santidade maior do que todos os santos, por ser a mãe de Jesus. Só que veja, aos santos, nada. A Maria, a gente inclina a cabeça só. Agora, todos os outros atos na missa mostram que os santos são importantes, a Virgem Mãe de Deus é importante, mas não existe adoração a nenhum deles. Adoração somente a Deus. A única coisa que podemos adorar, o único objeto de adoração é Pai, Filho e Espírito Santo. A única matéria que pode ser adorada é o corpo de Jesus Cristo. E que para nós católicos, depois da consagração, na Eucaristia, ali tem o corpo matéria de Jesus. Então a gente adora. A explicação, por isso que eu falei que é em 3 níveis, eles fazem uma diferença entre venerar e adorar. Isso. No catecismo diz que as imagens não são para ser adoradas, mas veneradas. Uma explicação oficial da igreja e por que eu discordo respeitosamente dela. Nessa questão do venerar e adorar, eles vão dar a seguinte argumentação para você, mas eu respeito, mas discordo. A questão é o seguinte, você às vezes não coloca no celular lá a foto de sua família? Uhum. Você não está adorando, está venerando. É uma forma de lembrar da sua mãe e tal, saudade, olhar lá as fotos na capa do WhatsApp, do celular, a gente coloca às vezes assim, né? Para eles é isso. Então quando eu vejo aquela imagem ali, está me remetendo a algo superior. Na igreja ortodoxa é até interessante, eles usam apenas ícones. Eles não usam imagens de gesso. Se você for uma igreja lá na Turquia, por exemplo, alguma igreja cristã na Grécia, essas igrejas ortodoxas, eles têm umas imagens até feias, porque eles falam que o objetivo da imagem não é ser um fim em si mesmo, ela não pode ser bonita. Uhum. Agora, por que eu discordo muito respeitosamente disso? Eu discordo pelo seguinte, a igreja católica ela tem uma coisa a favor dela. Ela não alterou o texto bíblico ao longo dos anos. Uhum. Porque se a igreja católica tivesse alterado o texto bíblico ao longo dos anos, essas coisas não estariam proibidas na Bíblia até hoje. Do Concílio Vaticano II, de 64 para trás, a igreja não precisava da Bíblia para basear as doutrinas dela, os ensinamentos dela, por uma questão muito simples. Ela tinha a autoridade papal. Uhum. Dos dogmas católicos é o que o Papa fala ex cátedra, que em latim significa aquele que ele fala sentado na sua cadeira de pontífice. Ele é o Vicarius Filii Dei. Então, o Vicarius Filii Dei significa substituto do Filho de Deus. É um dos títulos papais. Então, o que ele fala sentado na cadeira de Papa é como se fosse o próprio apóstolo Pedro inspirado por Deus falando. Então, se o Papa decretar amanhã na cadeira dele que todo católico tem que vestir preto, virou doutrina da igreja. Virou lei. Quando Martinho Lutero, em 1517, levanta contra a igreja, uma das coisas que ele levanta contra a igreja, além das indulgências, era justamente essa autoridade papal que colocava a palavra do homem acima da palavra de Deus. Por isso que o lema da Reforma Protestante era sola Scriptura, só a Bíblia. Sola Scriptura, sola gratia, sola fide. Só a Escritura, só a graça, só a fé. E, curiosamente falando, isso estava profetizado que aconteceria na Bíblia. Então eu vou mostrar na Bíblia para você por que tem imagem de escultura na Igreja Católica, mesmo a Bíblia Católica proibindo isso. Por isso que eu falo, se for para ilustração, tudo bem. Eu não teria problema de ter uma Bíblia ilustrada. Aqueles anjos que estavam ali no tabernáculo, fundidos de ouro e desenhados também nas paredes, eram para ilustrar o que queria dizer. Jamais um sacerdote se ajoelharia diante daqueles anjos. Sim. Nem a Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus, podia ser adorada. Tanto é que Deus colocou a arca dentro do santuário e no lugar santíssimo. E o único que podia entrar diante da arca, onde tinha esses anjos, era o sumo sacerdote uma vez por ano. Então o povo não ficava vendo esses anjos. Sim. E o dia que o povo cometeu a besteira de querer fazer uma procissão com aquela arca para levá-la como um amuleto para vencer os filisteus, encostou lá, eles perderam a guerra, a arca foi roubada e foi um vexame, porque Deus mostrou, não é essa a função. Não era. Agora, olha que interessante. A Bíblia fala no livro de Daniel. O livro de Daniel foi escrito no 6º século antes de Cristo.
E o livro de Daniel, ele trazia profecias do que ia acontecer com o povo de Deus em todas as épocas até o fim dos tempos. E no livro de Daniel, capítulo 7, ele fala de 4 animais que representavam 4 grandes impérios que haveria sobre o mundo. Isso foi se cumprindo ao pé da letra. O primeiro animal representava a Babilônia, o segundo a Medopérsia, o terceiro a Grécia e o quarto representava o Império Romano. E Daniel coloca que em determinado momento do Império Romano, desse quarto animal, esse Império Romano se juntaria com o povo de Deus, mas para macular o povo de Deus e perseguir os fiéis do povo de Deus. E o Apocalipse dá mais detalhes disso, e o apóstolo Paulo também, quando fala de uma grande apostasia que viria antes da volta de Jesus. Apostasia é uma palavra grega que significa desvio da fé, quebra da aliança. A gente pode falar da aliança, quebra da aliança. E uma das coisas que Daniel diz que esse animal faria seria o seguinte, Daniel capítulo 7, versículo 25. Falando desse monstro simbólico, né, que era Roma, junto com o cristianismo. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Curioso que a palavra leis que aparece aqui no livro de Daniel não é lei no sentido secular da palavra. É a lei de Deus. Divina. É a mesma palavra que aparece no capítulo 6, quando os inimigos de Daniel falam o seguinte: eu tenho certeza que ele não fará nada contra o rei, a menos que seja uma coisa que esteja escrito na lei do seu Deus. É a mesma palavra. Então, esse poder cuidaria em mudar os tempos e a lei. Os tempos, a palavra idam em hebraico significa calendários. Tanto é que na tradução católica está assim: e cuidará em mudar os calendários e a lei. Roma, na sua forma pagã e na sua forma papal, mudou os calendários e a lei de Deus. Aí, nessas mudanças que a igreja fez, aí foi, depois de Constantino, veio um monte de mudanças. Uma delas foi o calendário. O calendário foi mudado já na época de Júlio César, Roma. Depois ele foi mudado na época do Papa Gregório. A gente percebe alguma coisa. Nós estamos em que mês agora? Novembro. Novembro lembra que número? 9. Mas é o mês 11. É. Outubro lembra que número? 8. Mas é o mês 10. Dezembro lembra que número? 10. Mas é o mês 12. Quem mudou tudo isso? Roma. Mudou os calendários. E mudaria também a lei de Deus. Eu convido todo mundo que está em casa a fazer um exercício. No Google você acha isso. Procure em qualquer Bíblia, seja de editora católica, ortodoxa ou protestante, Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos. E leia como os 10 mandamentos estão em qualquer Bíblia, em português, espanhol, alemão, inglês, não interessa. Depois que você ler os 10 mandamentos como estão na Bíblia, procure o catecismo e veja como os 10 mandamentos estão no catecismo. No catecismo está assim: amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o seu santo nome em vão, guardar domingos e festas, honrar pai e mãe, não pecar contra a castidade. Mudaram os mandamentos. O mandamento das imagens sumiu. Sim. O mandamento de não terás outros deuses diante de mim sumiu. O sábado foi trocado pelo domingo. Sim. Exatamente como Daniel 7:25 disse que aconteceria. Cuidará em mudar os calendários e a lei.